Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Inicio nossa aula de hoje com um questionamento. Seria possível determinar com precisão quando termina a infância e começa a adolescência? Quando acaba a adolescência e começa a vida adulta? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as fases do desenvolvimento humano, focando na análise do comportamento na adolescência, nos aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e morais. Temos como objetivo compreender a adolescência enquanto etapa do desenvolvimento humano em seus aspectos biopsicossociais. Costumamos, de forma geral, usar o termo adolescente para indivíduos que estão entre os 12 e 18 anos de idade. No entanto, constatamos que esta faixa etária é imprecisa para delimitar esta etapa do desenvolvimento humano, como no caso de meninas que têm sua menarca aos 9 anos. Ou ainda jovens casados com filhos e que trabalham seriam inapropriadamente chamados de adolescentes. Então, como entender a adolescência? É mais coerente entendermos por adolescência um período de transição da meninice para a vida adulta, caracterizado por mudanças físicas, sociais, cognitivas e emocionais que transformarão a criança em um adulto. De acordo com Carmo 2012, com o desenvolvimento da sociedade capitalista e da escolarização em massa, a preparação para a idade adulta foi se alargando. Na sociedade capitalista, o adolescente, apesar de se assemelhar mais ao adulto do que a criança, ainda não tem espaço para se inserir no mercado de trabalho. Convencionou-se então que esse seria um período de transição e de preparação para o mundo adulto. Mas o momento desta transição muda nas diferentes culturas e entre os indivíduos da mesma cultura. A passagem da infância para a vida adulta é tão importante que várias sociedades marcam esta passagem sob a forma de rituais. Mas, afinal, o que é a adolescência? O entendimento da adolescência como etapa importante no desenvolvimento humano surge no século XX, mesmo já sendo descrita na Grécia Antiga por Aristóteles. Este descrevia os jovens como apaixonados, irascíveis, capazes de serem arrebatados por seus impulsos. Mas nessa época não existia uma cultura adolescente como a de hoje. Nem a adolescência era entendida como um estágio particular do desenvolvimento até o final do século XIX. Hoje, a adolescência é considerada uma fase de transição entre a meninice e a vida adulta, que compreende, a grosso modo, dos 12 aos 20 anos de idade, de acordo com Palacios e Oliva 2004. Isso porque algumas crianças já começam as transformações físicas aos 9 anos, como a menarca para as meninas, por exemplo. Já pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante proteção integral às crianças e adolescentes, é delimitada a adolescência entre os 12 e os 18 anos de idade. Importante se faz aqui também fazer uma diferenciação entre dois termos que têm significados diferentes, a puberdade e a adolescência. A puberdade é caracterizada por um conjunto de mudanças físicas, transformando o corpo infantil em corpo adulto, capacitando-o para a reprodução. Ela é fenômeno universal para todos os membros da espécie humana, ou seja, todos os seres humanos passam por tais transformações quando atingem seus 12 anos ou até antes. Já a adolescência é fato psicossociológico, porque envolve, além das mudanças físicas, as mudanças afetivas, sociais e cognitivas, podendo se prolongar por mais de uma década de vida. Nesse sentido, a adolescência não é universal, pois suas características vão depender da cultura e do momento histórico em que os indivíduos estão inseridos. Entrar para o mundo adulto é, pois, desejado e temido pelo adolescente, tendo ele que se confrontar com as alterações corporais que mudam sua posição frente aos pais, à sociedade e a ele mesmo, o que só se faz possível através de um lento processo de luto até alcançar a maturidade ou status adulto.
É um período de contradições, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e social. Quadro este confundido com crises e estados patológicos. Analisaremos a partir de agora as complexas interações entre os níveis biológico, psicológico e sociocultural, segundo os vários teóricos que contribuíram para a compreensão do desenvolvimento humano. Cada sociedade vai estabelecer critérios que o jovem deve atingir para obter o status de adulto. Para a nossa sociedade, estes critérios seriam, segundo Levitsky, maturidade, independência, autodeterminação, responsabilidade e atividade sexual efetivamente adulta. Nosso contexto cultural não facilita a transição da adolescência para o status adulto, devido às condições sociopolítico-culturais que tornam a adolescência mais prolongada e complexa, e por se realizar no momento histórico de intensas e rápidas transformações da sociedade, com rupturas de uma série de paradigmas, ideias, valores morais e estéticos, processos de pensamento, dentre outros. Mudanças na configuração familiar se fazem presentes. Houve uma alteração na família patriarcal, que tinha os papéis de seus membros sólidos e hierarquicamente consolidados, para núcleos familiares menos coesos e estáveis. O grupo familiar se reduziu, passando a ser composto por pais e filhos somente. Novas famílias surgem reconstituídas por resultado da dissolução de casamentos. A fertilização assistida permite que uma mulher tenha filhos, produção independente sem um parceiro. A saída da mulher para o mercado de trabalho diminuiu o tempo de contato com os filhos. E não houve uma mudança no papel tradicional masculino, tanto no investimento afetivo como no tempo dedicado aos filhos. Crianças e adolescentes ficam, então, sob a responsabilidade de avós ou outros cuidadores, passando o tempo na internet, jogos eletrônicos ou televisão. As relações entre pais e filhos ficam mais horizontais, com maior proximidade afetiva, mas, em compensação, não são estabelecidos critérios normativos claros que monitorem os filhos. Valores que ancoravam as identidades dos sujeitos ditados pela religião ou tradições morais foram substituídos pelo saber científico, desestabilizando a história dos sujeitos pela perda de referências acumuladas num passado que guiasse as ações presentes. As mudanças na vida pública gerada pela sociedade de mercado e precarização das redes de apoio social geram um sentimento de incerteza e instabilidade quanto ao futuro, repercutindo profundamente na constituição das subjetividades e nas relações familiares e produzindo adoecimento pelo sofrimento psíquico. As relações dos adolescentes no mundo refletem esse panorama histórico-social. Suas identidades são construídas através do consumo de imagens breves e perenes. Vivem no dia a dia, já que a incerteza do futuro domina o cenário. Não se baseiam mais em tradições para planejar o futuro, pela transitoriedade ser a norma social. A rapidez da comunicação e a força do mercado de consumo alteraram a percepção do tempo. O tempo hoje é breve e valores relacionais. Por viverem numa cultura de produtos descartáveis e efêmeros, as relações entre as pessoas acabam tendo também tais características, tornando o próprio sujeito algo descartável, um objeto. Há uma modificação na forma de perceber a violência e a erótica em função de um processo de banalização frente à violência e sexualidade a que estão expostos, principalmente na mídia. E dentro desse panorama, pergunta-se quais são as mudanças físicas na adolescência. O processo de transformação corporal se dará de forma gradual durante vários anos na adolescência, produzindo mudanças bastante significativas, que terão impacto no nível psicológico, afetando a forma de pensar, agir e sentir dos adolescentes. Os corpos infantis dos meninos e meninas são iguais, com exceção dos órgãos sexuais. Com o decorrer da puberdade, os corpos masculinos e femininos irão se diferenciar, tanto em suas características sexuais primárias, órgãos reprodutores,
quanto nas suas características sexuais secundárias, mudança de voz, pelo facial, alargamento dos ombros dos meninos, crescimento das mamas e alargamento dos quadris nas meninas. Todas as mudanças hormonais ocorridas nesta fase resultarão em mudanças nos órgãos sexuais e em outras mudanças no corpo, tais como mudança na altura, forma, músculos e gordura. O bebê cresce até 30 centímetros no seu primeiro ano de vida. Depois há um crescimento mais lento até chegar à puberdade, onde haverá o estirão de crescimento que pode chegar de 7 a 15 centímetros por ano durante vários anos. Após esse estirão, o adolescente aumentará de forma mais lenta sua altura e peso até chegar ao seu tamanho final como adulto. Ao mesmo tempo, haverá uma mudança na forma e proporção do corpo do adolescente de forma assimétrica. Primeiro crescerão as mãos e os pés até chegarem ao tamanho adulto. Depois crescerão os braços e pernas e o tronco de forma mais lenta. A cabeça e o rosto também mudam. As arcadas dentárias crescem para frente e torna-se mais proeminente a testa, que dá uma aparência óssea e angulosa, principalmente nos meninos. Meninos e meninas tornam-se mais fortes na adolescência porque as fibras musculares e os tecidos ósseos crescem rapidamente, mas isto é mais evidente nos meninos. Apesar de grande parte dessa diferença entre homens e mulheres serem resultado de diferenças hormonais, o contraste torna-se maior devido aos níveis de exercícios físicos na adolescência. De modo geral, durante e após a puberdade, há um aumento na proporção de gordura entre as meninas e uma redução entre os meninos, mesmo quando comparados às meninas que praticam exercícios físicos. Na puberdade, há também um aumento em vários órgãos do corpo, principalmente o coração e pulmões, o que também contribui para aumentar a força física, velocidade e resistência mais para os meninos do que para as meninas. E agora discutiremos sobre o desenvolvimento da maturidade sexual. O desenvolvimento da maturidade sexual plena é também desencadeado pelas mudanças hormonais da puberdade e obedece a uma sequência definida, divididas em 5 estágios de acordo com Turner. O estágio 1 descreve a pré-adolescência. No estágio 2, os primeiros sinais da puberdade. Os estágios 3 e 4 descrevem etapas intermediárias de desenvolvimento. E o 5, as características finais adultas. Nas meninas, os primeiros sinais ocorrem entre 8 e 13 anos de idade. São o início do desenvolvimento das mamas e pelos pubianos. Em seguida, o estirão do crescimento e continuação do crescimento das mamas e pelos pubianos. Após 2 anos dessas mudanças, acontece a primeira menstruação, chamada de menarca, seguida pelo estágio final de crescimento das mamas e pelos. A menarca ocorre geralmente em meninas de países industrializados por volta de 12 anos e meio a 13 anos. Nessa etapa inicial, os ciclos menstruais são irregulares, ou seja, não há ovulação todo mês. E qual a consequência prática deste fato? Tal fato apresenta consequências para jovens que têm vida sexual ativa, pois a irregularidade do ciclo menstrual pode levar a uma crença errônea de que essas adolescentes não engravidarão por serem muito jovens. Além disso, tal irregularidade do ciclo torna não confiável o uso de métodos contraceptivos como a tabelinha ou o coito interrompido, por exemplo, acrescida a falta de conhecimento adequado sobre reprodução. E vivenciamos os impactos dessa realidade. A título de ilustração, menciono os dados veiculados no G1 com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD de 2013, mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos. Dessas, 414.105 tinham pelo menos um filho. Deste grupo, apenas 104.731 estudam. As outras 309.374 estão fora da escola. Quanto ao desenvolvimento sexual dos meninos, as primeiras mudanças são um pequeno aumento dos testículos e escroto entre 9 e 14 anos de idade e poucos pelos pubianos sem pigmentação no estágio 2 de Turner.
No estágio 3, há um pequeno aumento do pênis em seu comprimento e continuação do aumento dos testículos e escroto. 2 anos depois do aparecimento dos pelos pubianos, aparecem os pelos faciais e das axilas. A mudança de voz ocorrerá mais ao final do processo.